Algumas pessoas se sentem tão incomodadas com o silêncio que buscam por barulho a todo custo. Mas por que será? Bom, o tema de hoje é sugestão de inscrito e vamos pensar um pouco sobre os possíveis motivos. Primeiro é pensar nas características de personalidade. Então, os mais extrovertidos tendem a gostar mais de barulho e de fazer mais barulho. São as pessoas que costumam ter a casa mais cheia, por exemplo. Já pessoas mais introvertidas acabam procurando mais o silêncio, então tem menos interação social, menos barulho, casa geralmente mais vazia. Acabam optando por locais mais silenciosos, ou seja, o barulho acaba incomodando mais pessoas com essas características e menos com pessoas que já são um pouco mais extrovertidas. Tanto que lugares mais barulhentos, com mais interação, mais conversas, músicas, podem recarregar as energias de extrovertidos, enquanto que locais mais barulhentos podem sugar a energia dos introvertidos. Outro ponto é pensar na fase da vida da pessoa. Idade, grupo social, gosto. Então, todos esses são fatores que acabam resultando em determinados comportamentos que a pessoa possa ter. Mas, outro ponto é que muitas pessoas fogem de si mesmas. Às vezes porque não conseguem dar conta de questões internas, às vezes emoções, coisas do passado, traumas, situações ruins que a pessoa não consegue lidar. Às vezes uma fase ruim, então às vezes as emoções acabam tomando conta. Então é como se a pessoa muitas vezes fugisse de si mesma, dos próprios pensamentos e sentimentos. Nesse perfil, normalmente são pessoas que não dão conta do silêncio nem em casa, nem quando estão sozinhas. Então são aquelas pessoas que sempre vão estar assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, às vezes nem por escolha, mas é como se fosse uma espécie de fuga do que elas têm dentro. Então, para não olhar o que tem dentro, para não se ouvir, acabam colocando toda a sua atenção no externo, nos barulhos da vida. Ou também sempre buscando interagir com outras pessoas, por realmente não darem conta das questões internas. Enquanto que outras apenas gostam do barulho, de estar com som alto, em grupos, conversando, interagindo mais por escolha. Agora, também tem o fato que a gente pode levar em consideração de que muitas pessoas fazem um certo barulho por aí de várias formas para chamar a atenção. E às vezes esse chamar a atenção pode estar atrelado com vários fatores. Aqui também pode entrar o fator grupo social, onde a pessoa está inserido, e às vezes a fase da vida, como eu mencionei anteriormente. E nesse chamar a atenção, vale mencionar sons de carro, de motos, escapamentos. Muitas vezes a pessoa faz de propósito, mesmo estando sujeito a multas, e é um barulho que, para quem está de fora, muitas vezes irritante. Poucas pessoas gostam desse tipo de barulho. E pensando até mesmo em carros, até esse fator carro e moto, a gente sabe que muitas vezes vai estar atrelado mais ao gênero masculino. E para alguns casos, para alguns homens, isso pode estar associado a uma sensação de poder. Mas aí é um assunto que teria que aprofundar mais, mas pode ser alguma coisa nesse sentido. Mas esse chamar a atenção por esse tipo de barulho, que realmente desperta curiosidade em muitas pessoas, porque muitas vezes é um barulho bem irritante, estressante, eu realmente gostaria de ter uma resposta de alguém que realmente faz isso.
não tive a oportunidade de perguntar para alguém próximo, mas realmente a gente não vai ter uma resposta pronta. Mas é difícil pensar em possibilidades que fujam desse chamar a atenção. Agora, os motivos realmente podem ser vários, vai ser muito subjetivo, principalmente no caso da pessoa fazer de propósito, e que inclusive é um barulho que muitos reclamam. Então, mesmo a pessoa estando sujeita à multa, fica difícil a gente entender ou ter essa resposta próxima, mas essa é uma curiosidade que eu realmente, o dia que eu tiver a oportunidade de perguntar para alguém que tem esse comportamento, provavelmente eu vou perguntar o porquê. Porque desperta curiosidade em muitos. E é engraçado, mas normalmente quando passa uma moto barulhenta, as pessoas tendem a falar mal. Eu nunca vi ninguém falar bem disso. Mas enfim, cada um deve ter aí os seus motivos, mas que incomodam, que é uma poluição sonora bem irritante, isso não tem como a gente negar. Bom, eu penso que também nem sempre a gente vai ter uma resposta e realmente as pessoas vão dizer um motivo específico do porquê que elas fazem o que fazem, né? Se a gente for pensar em grupos, muitas vezes as pessoas só fazem determinadas coisas, têm determinados comportamentos porque estão em grupo. Então é aquela vibe do momento, é aquele momento de estar ali, várias pessoas com carro, som alto, moto, enfim. Às vezes a pessoa sozinha, ela se comporta de uma forma bem diferente. Então, às vezes também falta um pouquinho de autonomia. A pessoa só vai pelos outros, às vezes nem se questiona e nem pensa se aquilo faz tanto sentido assim. E trazendo o meu ponto de vista para esse assunto, eu particularmente tenho um certo cuidado com essa questão de barulho. Seja o barulho que for, pensando em música, que digamos assim, seria o barulho que eu faria, eu sempre penso que, primeiro, cada um tem um tipo de gosto musical, e segundo, nem sempre as pessoas podem estar dispostas a ouvir o que eu quero naquele momento. Às vezes a pessoa até gosta do mesmo estilo que eu, mas de repente ela quer ter o espaço dela, o canto dela, quer descansar, enfim, seja o que for. Então, essa é uma atitude que eu tenho de que quando eu quero ouvir alguma coisa, eu escuto pra mim. Então, o meu som, ele é num volume que eu escuto e não os meus vizinhos. Porque eu não sei se eles estão afim de escutar aquela música. O mesmo vale para televisão e para qualquer outro tipo de barulho. E às vezes as pessoas nem pensam nisso, às vezes nem é por maldade, mas às vezes a pessoa não pensa que ela está, às vezes na casa dela, escutando um som super alto e não pensa se vai estar incomodando ou não os seus vizinhos, por exemplo, né? Ou em qualquer outro ambiente. Às vezes as pessoas até passam do horário e nem sempre tem essa empatia, esse cuidado. Então, isso é meu, né? Esse cuidado com o outro é meu. Mas eu penso que a gente precisa questionar um pouquinho. Será que o que você está ouvindo, o que eu estou ouvindo, os outros também querem ouvir? Isso também vale para conversas, enfim, para qualquer tipo de som. Eu que moro em apartamento, às vezes tenho que cuidar com o tom de voz, porque realmente eu falo um pouco alto. Então, às vezes eu tenho que ficar me cuidando, mas não é de propósito, é porque o meu tom de voz é alto. Então, se eu tiver alguém aqui em casa, eu tenho que cuidar com isso. Mas nem sempre as pessoas vão fazer coisas de propósito, porque querem irritar os outros, às vezes não é. Então também, como falei, tem vários fatores que a gente pode pensar, inclusive a personalidade da pessoa e outros tantos motivos que podem estar atrelados a isso. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito de ter essa empatia, esse cuidado com o outro, porque muitas vezes as pessoas não querem escutar o nosso barulho. E acho importante a gente levar isso em consideração, ter esse respeito também. Tem pessoas que às vezes estão num ambiente, por exemplo, e falam demais, às vezes nem deixam os outros falarem.
e não escutam quando as outras pessoas querem falar. Então, isso acaba se tornando deselegante. A gente às vezes tem que parar e refletir, né? Se a gente não está passando, extrapolando dos limites. Talvez o que entre aqui é o tal do bom senso, que é de bom tom que a gente tenha. Mas, em resumo, muitas coisas fogem do nosso controle. Então, às vezes, o barulho do outro vai nos incomodar e nem sempre a gente vai ter controle sobre isso. Aí, às vezes, a gente tem que ter um jeitinho de lidar com isso. Eu, por exemplo, se eu estou num lugar que o barulho está me incomodando, especialmente músicas, que é uma coisa que me incomoda mais, eu tento sair. Se não é possível, eu tento focar em alguma coisa que não seja aquele barulho que esteja me incomodando. Porque nem sempre a gente vai conseguir ter esse controle. Muitas vezes não. Então a gente precisa, cada um, né, ter o seu jeitinho aí para lidar com isso. E agradeço pela pessoa que deu sugestão no vídeo de hoje. Espero ter ajudado de alguma forma e te deixo agora com um vídeo que também já teve sugestões aqui no canal sobre músicas e de que muitas vezes as músicas também servem como um incômodo e que trazem gatilhos de coisas ruins ou emoções mais difíceis de lidar, mais incômodas. Então eu te deixo agora com esse vídeo, porque ali eu também falo de algumas dicas de como lidar com esse tipo de coisa, então dá para fazer um link com o vídeo de hoje. Obrigada e até o próximo!